Dando continuidade à aula, vamos falar sobre conjunto dos números racionais. Racionais. Conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. Ah, mas que estranho! Não se chama conjunto dos números racionais? Por que é representado pela letra Q? É porque o conjunto dos números racionais surge de uma necessidade do homem, que é a necessidade de representar a parte. Veja que no conjunto dos números inteiros, o próprio nome fala, eu tenho R$1, R$2, R$3. Ah, eu devo, ó negativo, devo -1, -2, -3. Eu tenho R$0 na minha conta, ou seja, não tenho nada. Os inteiros, e agora eu vou para os naturais. Era só o 0 e os inteiros positivos. Por que o conjunto dos números racionais é representado pela letra Q? É porque ele representa a parte. Se você vai fazer um bolo, você não vai utilizar 1 litro de leite em todo para fazer o bolo. Se você vai comer uma pizza, você não tem idade mais para comer toda a pizza. Você vai comer uma parte dela. E para representar a parte da pizza que você comeu, o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais não servem. Então, a gente precisou inventar um outro conjunto. Olha aqui a pizza. Essa pizza nós vamos dividir em 8 fatias. Essa pizza você trouxe para casa e comeu 3 partes dessa pizza. Ou seja, você comeu 3 de 8. Você comeu 3/8 da pizza. Você comeu uma parte. Você comeu uma fração da pizza. Você não conseguiu comer a pizza inteira. Você comeu uma parte, 3/8 da pizza. De 8 partes que compõem toda a pizza, você comeu 3. No conjunto dos números inteiros e dos números naturais, você não tinha esse númerozinho fracionário. A divisão de 2 inteiros, 3/8. Então, você não tinha a representação da divisão no conjunto dos números inteiros, nem dos números naturais. Então, surge da necessidade de você trabalhar as frações. Por exemplo, A sobre B está representando um numerador, A, e o denominador B, a fração, sendo que A e B são inteirinhos. 1 sobre 3, por exemplo, 2 sobre 5. A sobre B está representando qualquer fração, sendo que o numerador e o denominador são inteiros, sendo que a parte de baixo tem que ser diferente de 0, tá? Porque não existe divisão por 0. Lembrando, 5 dividido por 0, 5 sobre 0 é uma indefinição. Qual o número que você consegue multiplicar por 0 que vai dar o 5? Não há. Então, toma cuidado, o denominador tem que ser diferente de 0. Ah, então você está querendo dizer assim, o conjunto dos números racionais surgiu da necessidade do homem de representar a parte, representar a fração, a divisão de 2 números inteiros. É isso mesmo. Agora, não vai pensar que o conjunto dos números racionais é o conjunto só das frações, não. Divisão de 2 números inteiros, não. Ele tem tudo que os conjuntos anteriores tinham, os inteiros, ele tem tudo que o conjunto dos naturais tinha, acrescido da novidade, que são as frações, divisão de 2 números inteiros. Então, o que eu tenho nos racionais?
Eu tenho tudo o que os naturais e os inteiros tinham, com a novidade que são as frações, divisão de dois números inteiros. Então quer dizer que o conjunto dos números racionais é uma extensão, é uma ampliação do conjunto dos números naturais e inteiros. É isso mesmo. O conjunto dos números racionais é uma ampliação, é uma extensão dos conjuntos anteriores. Tem tudo que os anteriores possuem, acrescido da novidade, que são as frações. Só um detalhe importante, uma fração 1/2. O bolo foi dividido em 2 partes e você conseguiu comer uma, ou seja, você comeu a metade. Se você dividir 1 por 2, você acha meio, 0,5. Ao dividir o numerador pelo denominador, você encontra um número decimal, um númerozinho com vírgula. Nesse caso, é um número decimal finito. Tá ok? Agora, se você pegar uma fração como 1/3, por exemplo, divisão de dois números inteiros, é um número racional, fraçãozinha. Divida 1 por 3. Se você pegar a sua calculadora agora, pega a calculadora e faz essa experiência, dá 0,333333. Esse número aqui é um número decimal infinito. Decimal infinito. Esse número 0,333 e continua, olha aqui a reticências, ele é infinito. Esse número é chamado de dízima periódica. Dízima periódica. Sabe por quê? Ele é um número decimal, decimal é que tem vírgula, infinito e que se repetem os valores, ele tem um período. Por isso que ele é chamado dízima periódica. Estou entendendo. Então, o conjunto dos números racionais traz a novidade das frações. Divisão de dois números inteiros. Ele serve para representar a parte, é isso? Sim. E se você pegar uma fraçãozinha como essa, você divide o de cima pelo de baixo e acha um número decimal finito, que tem fim, 0,5. Acabou. Meio. Ou divide o numerador pelo denominador e acha um número assim. O número decimal infinito forma períodos, chamado dízima periódica. Então, esses números entram no conjunto dos números racionais. Sim, decimal finito e o decimal infinito periódico, que se repete. Esses dois números são exemplos de números que são números racionais. Já que eles são divisão de dois inteiros, aqui a fraçãozinha 1/2 é a mesma coisa que 0,5. A fraçãozinha, a divisão de dois inteiros, 1/3, é a mesma coisa que a dízima periódica, 0,3333. Então, eu falei nessa parte da aula sobre o conjunto dos números racionais, é um conjunto importante. Depois, na próxima aula, eu falo sobre o conjunto dos números irracionais e reais.